Carta aos Hebreus, o capítulo 1, o versículo 1 em diante, diz, deixa eu colocar na versão NAA, como eu já venho propondo há algum tempo, né? Então deixa eu manter-me fiel a essa proposta. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. 2. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Aleluia! Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pode se assentar. A carta aos Hebreus, como nós já iniciamos, é uma carta com o autor desconhecido. Mas temos muito aprendizado para a nossa vida. Irmãos, nós vivemos num tempo, e eu já trouxe uma pregação, e eu quero aprofundar nessa pregação em um outro domingo, a respeito de como nós, os humanos, temos dado adoração, prestado culto a deuses que não são de fato Deus. E a carta aos Hebreus, ela é uma excelente carta para que nós sejamos esclarecidos para isso. O autor é desconhecido, mas os destinatários são conhecidos. E quem são? Os hebreus. Ou seja, irmãos hebreus. Porque em toda a carta o autor faz questão de falar de irmãos. Irmãos hebreus. É por isso que nessa carta nós percebemos tanta citação, nós lemos, melhor dizendo, tanta citação a respeito da antiga aliança. A respeito do antigo sistema de culto. A respeito das figuras, das pessoas marcantes na nova aliança. Como no caso de Moisés. E quando nós lemos Hebreus e percebemos que a carta é para irmãos hebreus, por causa dessas características, nós lemos também algumas coisas importantes. O autor de Hebreus está muito interessado em mostrar que Jesus é superior à antiga aliança. Ou a nova aliança é superior à antiga. Ele quer mostrar que Jesus é superior aos anjos, e nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 1 que ele faz essa argumentação. Ele mostra que Jesus é superior a Moisés, Hebreus capítulo 3, ele tem essa argumentação. O autor quer mostrar para os irmãos hebreus que a nova aliança, que Jesus Cristo, tudo que envolve o Senhor Jesus Cristo é superior à antiga aliança e o antigo modo de culto. Mas ao ler também a carta aos Hebreus, nós percebemos que o autor de Hebreus ele não está só preocupado em mostrar para os irmãos hebreus que Jesus é superior a tudo, e a nova aliança é superior à antiga. Ele faz questão de exortar os irmãos a uma vida de fé, de perseverança, de obediência. É nessa carta aos Hebreus que está o célebre capítulo 11, que fala dos heróis da fé.
E qual é a conclusão que nós temos quando vemos o autor de Hebreus argumentando: Jesus é superior. Meus irmãos, não desviem do caminho, permaneçam firme no caminho. A vida de vocês tem que ser marcada pela fé. Nós concluímos o seguinte: que o autor de Hebreus estava tratando de um caso, ou de casos, de pessoas que achavam que encontraria na antiga aliança, ou no judaísmo, a salvação. Certamente, esses irmãos estavam em intensa perseguição, e entenderam que se trocassem de religião, mesmo assim eles encontrariam salvação. É por isso que o autor de Hebreus vem e fala: Jesus é superior à antiga aliança, não tem esse negócio de trocar de religião. Meus irmãos, sejam perseverantes no caminho, e o que marca a nossa perseverança é a fé, é a confiança. Por quê? Porque haviam pessoas dentre os irmãos hebreus que estavam achando que só se trocassem de religião encontrariam a salvação do mesmo jeito. É aí que está, irmãos. É por isso que o autor de Hebreus, ele já chega e ele já exalta Jesus Cristo. Ele diz que na antiguidade os profetas falaram, mas no tempo presente ou nos últimos dias, Deus fala por Jesus, o seu Filho. E não é só Jesus, o seu Filho, que Deus fala ou que nos traz a revelação. Não, Jesus, o seu Filho, nele nós somos herdeiros de todas as coisas, ou ele o constituiu, Deus o Pai constituiu Jesus como herdeiro de todas as coisas. E nós que nos encontramos nele fazemos parte disso. Jesus, ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus purifica, faz a purificação dos pecados. Jesus está à destra da majestade nas alturas. Jesus é superior aos anjos, versículo 4. É por isso que o autor de Hebreus já inicia a carta de Hebreus, exaltando Jesus, porque esses irmãos que achavam que encontraria a salvação, por exemplo, no judaísmo, eles deveriam entender, e essa é a argumentação toda do autor de Hebreus: vocês não vão encontrar salvação em outra religião, somente em Jesus Cristo se encontra a salvação, a vida plena, a vida com Deus. Aí você me diz: pastor, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Eu não tenho vontade nenhuma de voltar para o judaísmo, eu nem conheci o judaísmo. Eu nunca fui em Israel. Eu não tenho vontade nenhuma, de voltar para o judaísmo, porque eu nunca conheci. Pastor, eu não tenho vontade nenhuma de trocar de religião, eu sei que só em Jesus nós temos salvação. Eu não penso em trocar de religião. Então por que essa carta de Hebreus, ela é tão importante para mim hoje? Se eu não penso em trocar de religião, se eu não penso em ir para o judaísmo, eu nem conheci o judaísmo, os detalhes das práticas, só conheço a antiga aliança, porque me é revelado do Antigo Testamento. Por que essa exortação faz tanto sentido para mim? Em plena pandemia, em pleno ano de 2020, faz toda a diferença. E preste atenção. Irmãos, eu concordo, o judaísmo para nós não é um perigo, de acharmos que nele encontraremos salvação. Embora a gente vê alguns crentes aí virando judeu, que eu não entendo por quê. O sujeito tem sangue tupiniquim correndo nas veias dele. Seu tataravô, sua tataravó, certamente vivia nessas terras aqui, ó, subindo em árvore. Ou no seu sangue está correndo sangue dos nossos irmãos africanos aí, correndo no seu sangue. Ou está correndo sangue de português, de espanhol, de italiano ou alemão. Querer ser judeu não faz sentido, para mim não faz sentido. Tá bom, pastor, eu não tenho essa vontade. E aí? E aí, irmãos? Que os antigos falsos deuses, eles continuam atentando contra a vida dos cristãos. É certo que hoje,
dificilmente você se dobraria diante de uma imagem de escultura. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que você faria isso. Mas quem disse que os deuses, ou os falsos deuses dos nossos tempos, têm imagem de escultura? Faz todo sentido a carta de Hebreus, não é porque nós vamos ou queremos voltar para o judaísmo, ou trocar de religião. A questão é que os falsos deuses estão no dia a dia. Sim. E eles têm uma roupagem nova. Eles têm toda uma característica nova. Mas os sacrifícios, os templos, as oferendas, que são esses sacrifícios, ainda são oferecidos a eles. Sim, irmãos. Os novos deuses, ou os deuses falsos com nova roupagem, estão aí. E eu já toquei nesse assunto em um outro momento. Eu só vou relembrar para a gente continuar. Sim, eles estão aí. E eles querem devoção, e eles recebem devoção, eles recebem adoração. É da nossa natureza adorar. É por isso que o problema humano ele não é resolvido com a psicologia, com a medicina, com a ciência. Antes, o problema do humano só pode ser resolvido com a revelação divina, com o espiritual, com o religamento ao Deus verdadeiro. Porque o humano ele é naturalmente um adorador. Ele é um prestador de culto. Ele é um apaixonado por divindade, ou pela divindade. Na queda, o homem distorceu isso. E ele é loucamente apaixonado por divindade. O problema é que ele nunca se apaixona por Deus. Naturalmente, não. E ele cria para si deuses. E é o que nós temos visto. Ideologias, ciência, o próprio ego, romance, sexo, dinheiro e entretenimento. Aí você me diz, pastor, como assim? Você disse que esses deuses recebem sacrifício e eles têm o seu próprio templo? Tem. O nosso perigo hoje não é alguém achar que no judaísmo vai encontrar felicidade. O nosso perigo hoje é pessoas acharem que no entretenimento vão achar felicidade. No romance vão achar felicidade. No sexo vão achar felicidade. No dinheiro vão achar felicidade. Na ideologia que vai achar felicidade. A grande batalha nossa não é contra imagens de escultura, porque esses novos deuses, eles estão mais sofisticados em suas imagens de escultura. Esses falsos deuses, eles recebem adoração do nosso coração. E aí você me pergunta, pastor, você disse que eles têm templos? Como assim? Sim. E são suntuosos, são grandiosos, são glamurosos. Para você ter uma ideia, o falso Deus entretenimento, ele consegue colocar em um espaço aproximadamente 100 mil pessoas. Sim. E esse falso Deus recebe uma grande adoração. Os estádios de futebol são templos de adoração, na maioria das vezes, e na maioria dos corações que ali estão, são templos ao falso Deus entretenimento. Você sabia? Sim, são grandes templos. A Europa trocou os templos cristãos pelos templos do entretenimento. Hoje, os templos cristãos na Europa, eles praticamente estão sendo vendidos ou para boates, ou para museus, ou para islâmicos. Mas enquanto a Europa ela está se desfazendo dos seus templos cristãos, ela tem erguido grandes templos ao Deus entretenimento. A prova disso é o estádio do Real Madrid, é o estádio do Barcelona, que em todos os jogos vive lotado. As catedrais estão vazias. A Europa só trocou de Deus, do verdadeiro para o falso. Sim, irmãos. Os shoppings também são templos ao Deus entretenimento.
Sim, o falso Deus do século 21, ele tem uma roupagem nova, ele está mais estiloso. Ele promete coisas que ele nunca vai cumprir, mas promete. E tem uma legião de pessoas indo atrás desse falso Deus, dizendo: nele eu encontro felicidade. Nele eu encontro salvação. E não esqueça, salvação não é só livrar você do inferno, não. Salvação fala de saúde integral, vida plena. E esses falsos deuses, eles estão cheios de fiéis, lotando seus templos. Sim. Eles têm músicas. E elas são vibrantes. Ah, como elas são vibrantes. Num jogo mesmo de futebol, é perigoso gente voar naquele estádio. De tanta vibração. Sim, os falsos deuses, eles estão aí. E os corações apaixonados estão lhe prestando muita adoração. Enquanto muitos templos estão se esvaziando. Sim, eles têm os seus próprios templos religiosos, porque o humano é um ser religioso. O coração do humano é louco para prestar adoração, mas o humano pecador, ele presta adoração a um ser, ou a alguma coisa, ou algum objeto que não seja o Deus verdadeiro. Você sabia que os falsos deuses têm os seus sacrifícios? Sim, a Bíblia diz que o louvor é um sacrifício. Você sabia que o falso Deus romance, ele é o Deus que mais recebe louvor, pelo menos no nosso Brasil? Eu te desafio a você abrir as atualizações do YouTube e você vai ver quais são as lives mais assistidas. Quais são as músicas mais cantadas e tocadas. Os louvores vai para o falso Deus romance. Ah, esse Deus, ele tem muita música escrita para ele. Ele tem muita música escrita. E não só é o falso Deus romance que recebe muitos louvores escritos, e de sucesso. O falso Deus dinheiro e o falso Deus sexo também estão entre os 3 falsos deuses que mais têm louvores de sucesso na nossa sociedade. Louvor é um sacrifício espiritual. Os falsos deuses estão recebendo sacrifícios espirituais. E eles têm muitos louvores de sucesso. Mas o sacrifício espiritual não é só louvor. A Bíblia diz que também dádiva financeira, oferenda financeira, oferta financeira, é um sacrifício de louvor. Paulo fala isso na carta aos Filipenses. Quando os filipenses mandam uma oferta para ele, ele diz que aquela oferta é como se fosse uma oferta de adoração, um aroma, uma oferta de adoração, melhor dizendo, a Deus. Paulo associa ofertas financeiras a sacrifício espiritual, oferta de adoração. Eu acho muito engraçado, são as pessoas que criticam os crentes por darem o dízimo. Talvez você, marido, está aqui, sua esposa está devolvendo o dízimo e você falando, vai dar dízimo para a igreja. Ai, que mulher mais besta, vai querer enricar pastor. Mas o maridão, muitas vezes, não seu irmã, não seu mulher que está aqui, mas o dinheiro da prostituta está saindo todo mês. O dízimo do Deus sexo está lá na conta todo mês. Mas o dízimo do site pornográfico está descontando todo mês no cartão. E aí critica a irmã que é fiel na sua devoção a Deus, mas ele próprio esconde ou acha que não é devoção. Ter no cartão todo mês o site pornográfico, a prostituta que paga quase todo mês. Não é só isso. Nossa casa,
que muitas vezes podia ser um ambiente de adoração do Cristo e sua manifestação, ele se tornou um ambiente de culto do entretenimento. O nosso quarto. Sim, irmãos, os deuses, os falsos, eles estão sofisticados. Não é mais imagem de escultura, do modo tradicional. É por isso que a carta de Hebreus é tão atual, é por isso que a palavra de Deus é viva e eficaz. E eu estou fazendo aplicação em questões de sexo, em questões de romance, mas cá para nós, quando uma pessoa entra numa pirâmide financeira, é porque ele é bobão? Porque ele é panguã? É porque ele quer ficar rico da noite para o dia. Qual é o Deus que ele serve? Quando o sujeito entra numa pirâmide financeira, ele quer ficar rico da noite para o dia. Me fala, qual é a devoção que está sendo expressa ali? Ah, irmãos, nós somos um ser religioso, adorador. Se a gente não adora o Deus vivo, a gente vai adorar qualquer outra coisa. E hoje, romance, dinheiro, sexo e entretenimento, eles são os cabeções desse panteão de falsos deuses do século 21. Sim, é por isso que a carta de Hebreus é tão atual e tão importante. Por quê? Porque traz uma exortação a nós, os irmãos. Nós não somos hebreus, nós somos brasileiros. E o nosso desafio não é voltar para o judaísmo, o nosso desafio é se dobrar aos falsos deuses do século 21. É achar que neles, que nessa devoção, religião, encontraremos a vida plena, a salvação, a felicidade. Até um ateu, ele é um religioso. Ele crê em coisas que não se pode provar cientificamente. A teoria da evolução não se pode provar cientificamente. Só se abraça pela fé. Não sei se você sabia disso. Quando o ateu diz que não é religioso, ele mente. Porque se uma teoria não pode ser provada cientificamente, ela só pode ser abraçada pela fé. Até um ateu é religioso. Ele só é magoado com o cristianismo. Ou talvez é um inimigo dele. Deus o sabe. Mas é um religioso. Ele está atrás de um Deus. A deusa da razão, como no século XVIII, no iluminismo, né? Se levantar, a deusa razão. Sim, o humano é um adorador. Ele vai buscar um falso Deus. E é por isso que saber que Jesus é superior a tudo, saber que Ele é a expressão exata de Deus, saber que é nele que está sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, saber que é nele que encontramos a purificação dos pecados, sim, é importante para nós nesses dias. Mas eu não estou falando de um Jesus qualquer, viu? O Jesus revelado nas Escrituras não é o Jesus, por exemplo, o Jesus Solov. Você conhece o Jesus Solov? Alguém conhece o Jesus Solov? É um Jesus que construíram de um anseio do coração. Ele não é o Jesus verdadeiro. O Jesus Solov é o Jesus que foi construído a partir de um coração que a consciência a respeito do pecado estava pesando tanto que é melhor Jesus ser só amor do que Jesus também ser santo. Porque se ele for só amor, eu posso continuar com toda a minha vida pecaminosa, porque ele é só love.
Hoje, pregadores dos 20 aos 30 anos, aos irmãos aí dos 20 aos 30 anos, essa nova geração de pregadores que está aparecendo nas redes sociais, eles parecem que prega um evangelho desse Jesus Solove, que não é o das Escrituras. O Jesus das Escrituras, ele é amor, mas ele é santo. E até o apóstolo Pedro, na sua carta, diz no capítulo 1, que eu tenho que ser santo como esse Jesus o é. Eu me lembro uma vez que eu fui ministrar disciplina para uma pessoa. Foi uma mulher, uma irmã. E ela disse assim para mim: mas esse não é o evangelho que eu conheço. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. O evangelho que pune? E eu disse assim para ela: qual é o evangelho que você conhece? E ela disse para mim: o evangelho que perdoa. O evangelho que ama. Aí quando ela finalizou, eu disse: continua. Mas por quê? Porque o evangelho que perdoa, o evangelho que ama, também é o evangelho que aponta para uma santidade, para uma vida obediente, para uma vida de renúncia do pecado. O Jesus não pode ser Jesus Solove, tem que ser o Jesus humano, Deus humano, o Jesus revelado das Escrituras. Mas não é também o Jesus carrasco, ou o Jesus delegado. Não, é o Jesus que ama, que perdoa, mas que chama por uma santidade, que chama por uma vida de compromisso, que chama por uma vida de fé, que chama por uma vida de purificação. Esse é o Jesus das Escrituras. É o Jesus, Deus, humilde, homem, humilde, mas glorioso, porque ressuscitou. O Jesus Solove, por exemplo, é uma distorção, é um anseio do coração, é uma dor na consciência, que eu não quero abandonar o pecado, então eu crio o Jesus Solove só para não doer a minha consciência quando eu estiver pecando. Mas o Jesus não é Solove, ele é santo e santíssimo. E ele chama os seus discípulos para um compromisso. Ele deixou claro que para seguir ele, segui-lo, custaria a vida toda do discípulo. O discípulo teria que abrir mão de sua vida inteira, teria que carregar sua cruz, teria que morrer para si mesmo. Esse é o Jesus das Escrituras, não é o Jesus Solove. É o Jesus que chama para uma renúncia, para abrir mão daquilo que para a carne é prazeroso, para o homem natural é prazeroso, mas para Deus é ofensivo. É o Jesus que chama para uma pureza, para uma vida de fé. E domingo que vem a gente vai falar sobre esse povo de fé da carta aos Hebreus. Pastor, o que você quer? Qual foi a proposta da sua pregação? Para quando eu sair daqui em diante, para fora dessa porta. A proposta é, faça um exame aí do seu coração. Faz aí. Qual falso Deus pode estar recebendo sua devoção? Qual é o ambiente de culto que você tem valorizado mais? A Europa tomou uma decisão. Ela decidiu pela deusa ciência, pela deusa razão. Ela decidiu pelo Deus entretenimento. A Europa tem os seus panteões, tem o seu panteão. Não é a Grécia antiga, não é a Roma antiga. Hoje, a Europa, e não só a Europa, mas muitos corações, já tem o seu panteão de deuses falsos. E Deus te chama para abandoná-los, para não ir por esse caminho. A carta de Hebreus é uma carta exortativa. Nós sabemos que o genuíno cristão, ele não perde a vida eterna, mas Deus dá exortações pesadas, porque é o modo dele garantir
que esse cristão não perca essa vida eterna. É através de exortação pesada. A carta de Hebreus é uma carta com exortação pesada. Leia o capítulo 5, leia o capítulo 6, leia o capítulo 10, se você não vai ver exortações, uma mais pesada do que a outra. Leia o capítulo 12, leia o capítulo 13. São todas exortações pesadas. Não vai por este caminho, não vai tentar por essa religião, não vai por este. Você não encontra salvação aí. No capítulo 2 também outra exortação. Se nós que recebemos essa tão grande salvação, se a gente abandoná-la, quão terríveis coisas não nos aconteceria. O autor de Hebreus está preocupado em mostrar Jesus como sim, o único e verdadeiro, superior a tudo e todos, mas ele também está preocupado em dizer, não vai por esse caminho, não acha que essa religião vai te dar essa esperança, essa salvação. Então, irmão, não vá pelo caminho do falso Deus entretenimento, do falso Deus romance, do falso Deus sexo, do falso Deus dinheiro, e para alguns até algumas ideologias se tornaram deuses. Não vá, não vá. Ser fiel a Jesus Cristo. Sonda a tua casa, sonda teu coração, sonda a tua rotina, sonda os teus sacrifícios. Aonde o tempo tem sido dedicado? O falso Deus dinheiro, ele fez do ambiente de culto, muitas vezes a sua fábrica, sabia? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Sua loja, está lá, o templo está erguido. Sua fábrica. Ele recebe toda a adoração ali. Faça essa análise. Analise. Para onde que está indo seu dinheiro? Faça essa análise. O falso Deus romance, antigamente eram os CDs que se vendiam das duplas sertanejas. Hoje eu nem sei se vende mais CD. Hoje a gente ouve tudo é pelo YouTube, Spotify, o Deezer, né? O falso Deus romance está recebendo todo o seu sacrifício espiritual, seu tempo, seu dinheiro, seus louvores. Jesus é superior a eles, a todos eles. A luta dos deuses não é contra Dagon. É contra o romance, o dinheiro, o entretenimento, o sexo, ideologias. Eles estão todas com roupas novas, mas continuam recebendo culto como antigamente. Neles você não encontra salvação. E salvação não é só te livrar do inferno. Salvação é vida plena, felicidade, que muitas vezes está tentando encontrar aí, e não vai encontrar não, viu? Pode ter certeza que não encontra. Segundo as Escrituras, só Jesus, só nele. É Ele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Aleluia. Ele é a exata imagem de Deus. Glória seja dado a Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquemos de pé. E louvemos, oremos e louvemos ao Senhor neste momento. Equipe de música, esteja comigo. Faz essa análise. Jesus é superior. Ele é superior. Está na hora da gente ter esse conserto com Deus. Não ter fé vacilante. Domingo que vem a gente vai falar sobre esse povo de fé. Não ter fé vacilante é ter o discernimento de quem é Jesus de fato. Não é um Jesus só love, é um Jesus santo, é um Jesus amoroso, gracioso, justo. Amém?
nós estamos em uma grande batalha espiritual. Os falsos deuses estão aí. O reino das trevas os manipula, usa-os. Os corações loucos por adoração vão aos pés desses falsos deuses. E quem fomenta esses falsos deuses na nossa sociedade é o reino das trevas. E aí vem a exortação de Hebreus: Jesus é superior, não vá por esse caminho. Permaneçam no caminho. Se vocês abandonarem o caminho, coisas tenebrosas e terríveis aconteceriam com vocês. Mas Deus está usando essa exortação para garantir vocês no caminho. Faz uma análise. Os seus sacrifícios espirituais, as suas oferendas, suas dádivas como adorador, está sendo oferecido a quem? Seja sincero. Seja sincero. Está na hora de sinceridade. Você está dentro de um prédio, de um templo. Aqui está sendo prestado culto, o culto cristão. Você está num ambiente de culto. Seja sincero. Jesus é superior. Nada se compara a Jesus. É nele que temos a salvação. Ele é a beleza de Deus. Ele é a imagem de Deus. Ele é excelso, Ele é magnífico, é Jesus. É nele que temos a vida plena, a felicidade, o sentido da vida, o propósito. É nele, é Ele. Ele é a própria existência. As coisas só existem por intermédio dEle. Ele mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele purifica a todos do pecado quando depositam a fé nele.